dia a todos, que a paz de Deus esteja com todos vocês, né? Aqueles que nos acompanham agora ao vivo pelo Facebook e os demais, né? Por essa gravação. Estamos aqui novamente na comunidade cristã Nova Vida e conforme anunciamos no domingo passado, vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos, né? Sobre o tema Não se perturbe o coração de vocês. Tema esse, né? Que está lá no livro, um versículo muito conhecido no livro de João, capítulo 14, versículo 1, que eu vou ler aqui na tradução da NVT. Na tradução da NVT fala assim: não deixem que o coração de vocês fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então nós começamos na semana passada, né, um estudo a respeito desse tema, né, sobre ter um coração tranquilo em épocas de problemas, em épocas de crise, em épocas de adversidade. Esse é o nosso desafio, né? E eu desafio vocês, né? Eu peço a vocês que não acompanharam o primeiro estudo, a gente tem ele gravado, ouça o primeiro estudo, né? Acompanhe esse e os demais, né? Porque o que a gente está fazendo juntos aqui é pintando um quadro, né? Esse quadro do coração tranquilo que a Bíblia coloca diante de nós. Nós temos esse objetivo, né? E no domingo passado eu dei essa introdução e basicamente, né, resumindo tudo aquilo que a gente falou aqui no domingo passado, essa passagem aqui, ela nos traz um grande desafio e um grande objetivo. E o desafio e o objetivo que essa passagem nos traz é justamente de o como, né? Como que nós podemos ter um coração tranquilo quando nós estamos diante de uma grande crise, quando nós estamos diante de um grande problema, diante de algo que realmente nos perturba. Esse é o desafio, né, que Jesus coloca para nós aqui. Esse é o ensino que Jesus tem para nós aqui nesses versículos. Isso aqui foi passado, né, conforme eu falei na semana passada, para os discípulos de Cristo num período muito difícil, né? Cristo iria ser crucificado em breve. E ele sente, né, que os seus discípulos estão se sentindo, né, meio que desamparados, estão se sentindo inquietos, aflitos, preocupados. E mesmo Jesus, ante o seu maior desafio, ante a morte da cruz que lhe esperava, ele olha para os seus discípulos e ele fala para esses discípulos: não fiquem com o coração aflito, não fiquem com o coração de vocês preocupado, creiam em Deus, creiam também em mim. E hoje, meus queridos, essa palavra é para nós, ela é para mim, ela é para vocês que ouvem, né, que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo essa gravação, né? Esse é o desafio, é isso que nós, né, como se nós fôssemos artistas, né, estivéssemos pintando um grande quadro, né? Esse quadro não fica pronto no estudo, né? Não vai ficar pronto hoje também, mas a cada capítulo desse estudo, a gente juntos, né? A gente, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus e da sua palavra, a gente vai aprendendo biblicamente, a gente vai aprendendo com Jesus o que a gente pode fazer, né? O que Jesus, o que a palavra de Deus, o Evangelho nos ensina para que possamos ter esse coração realmente tranquilo. E o que eu quero junto com vocês aqui é aprender 4 coisas importantes nesse estudo de hoje. Nós temos 4 coisas importantes. Então preste bastante atenção para essas 4 coisas, porque elas vão nos ajudar muito e elas fazem parte desse estudo para que a gente aprenda a ter esse coração tranquilo, para que a gente tenha a paz de Deus mesmo, a paz que o Senhor pode nos dar. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é o método que Jesus usa. Ou seja, qual o método que nós devemos usar quando nós estamos diante de um grande problema, quando nós estamos diante de uma grande decisão ou de um grande desafio? Qual é esse método bíblico? Qual é esse método que vocês vão ver que Jesus ele usa aqui e usa em várias passagens, e grandes homens de Deus também usam esse mesmo método? Essa é a primeira coisa que a gente vai aprender aqui. A segunda coisa que eu quero que vocês gravem aí na mente, no coração de vocês, é que o Evangelho é sempre ousado.
O evangelho, o verdadeiro evangelho, é sempre ousado. A gente gosta de falar que o verdadeiro evangelho, que infelizmente existe o falso evangelho, existe o evangelho que não é baseado, né, ou totalmente baseado em Cristo, centralizado em Cristo e na palavra de Deus. Então o verdadeiro evangelho, eu quero que vocês guardem, é a segunda coisa que a gente vai aprender aqui, o verdadeiro evangelho, ele é sempre ousado. A terceira coisa que eu quero aprender junto com vocês aqui é que esse verdadeiro evangelho, e a gente vai ver isso aqui no decorrer do estudo, ele sempre foca, ou ele foca primeiramente na doença e não na dor, né? Quando a gente tem uma dor, a gente tem a tendência a focar primeiro na dor. E a gente vai ver aqui que o verdadeiro evangelho, ele ataca primeiro a doença e, consequentemente, a dor. E a quarta coisa que a gente vai aprender juntos aqui é que esse verdadeiro evangelho, ele mostra que esse coração tranquilo que a gente está com o objetivo de ter aqui, que a gente precisa tanto, que essa paz que é tão importante para nós em momentos de dificuldade, essa paz de Cristo que é tão importante para mim e para você, no momento de tempestade, essa alegria verdadeira que nós precisamos tanto ter, ela sempre é conseguida indiretamente. Ou seja, o que nós vamos aprender aqui? É que esse coração tranquilo, que essa paz verdadeira, ela é consequência de algo mais importante. Ela não é um produto direto, ela é um subproduto de algo mais importante. Então são essas, né, as 4 coisas que a gente quer nesse pequeno vídeo aqui aprender juntos e abordar juntos com vocês. Muito bem, então vamos lá na primeira, né? Nós falamos aqui desde o princípio que estamos nesse grande barco, né? Um Titanic que parece estar diante do seu iceberg, que parece estar afundando, né? E o nosso desafio, né? O desafio que Jesus coloca diante de nós, essa palavra não é mais para os seus discípulos, conforme eu disse, ela é para mim e para você hoje. O nosso desafio é ter esse coração tranquilo. O nosso desafio é ter a paz de Deus em nosso coração em momentos de tempestade, em momentos de adversidade. E como que a gente pode ter isso? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, qual é o método que a Bíblia usa, qual é o método que Jesus usa? Observe que muitas vezes a Bíblia vai nos mostrar a parte negativa. Ela nos vai nos dar um método para que a gente aprenda a analisar o problema ou a decisão que a gente vai tomar, ou seja, o que for o desafio que a gente tem pela frente, a analisar isso negativamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem um grande problema, quando você tem uma grande decisão, você muitas vezes tem que se perguntar o que é que não vai adiantar, o que é que não vai resolver, o que é que você não deve fazer, para que aí depois você passe a ter uma abordagem positiva, né? Observe o que Jesus fala. Ele primeiro, né, quando ele vê essa inquietação dentro do coração dos seus discípulos, quando ele vê essa agitação, a primeira coisa que ele faz é abordar negativamente. Ele fala: não se inquietem o coração de vocês, não estejam aflitos, não estejam preocupados da maneira com que vocês estão. E vocês vão ver muitas vezes Jesus, ele abordando a coisa de uma maneira negativa, né? Primeiramente, você vai ver, né, que quando chegaram em Jesus e acusaram Jesus, por exemplo, de curar num sábado, ele falou o seguinte, falou: olha, mas se o animal de vocês, né, se a ovelha, se o jumento, a vaca, enfim, se cair num buraco num dia de sábado, então vocês não vão lá socorrer? Então observe que ele dá uma abordagem perguntando o que não fazer primeiro, né? Quando aquela mulher, ela que não era pertencente ao povo de Israel, ela chega querendo uma bênção, o que Jesus fala para ela? Jesus fala assim: mas não está certo tirar a bênção, né? Tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos, né? Então observe que muitas vezes a palavra nos mostra o que não fazer, ou por que caminho não ir, né? Se a gente pegar a própria tábua dos 10 mandamentos, a gente vai ver muitas negativas lá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui
é um método muito importante quando nós estamos diante de um grande desafio, diante de um grande problema, diante de uma grande decisão. E o nosso desafio aqui que nos é colocado aqui em João capítulo 14, pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Jesus Cristo, é o desafio de ter o coração tranquilo. Então, o que não vai adiantar para que a gente tenha o coração tranquilo? E vocês vão ver que muitas vezes essas três coisas que eu vou citar aqui são maneiras que o mundo tenta ter esse coração tranquilo, mas que, biblicamente falando, nós não vamos alcançar a paz de Deus dessa forma, né? Então, o que não adianta, né? Mas muitas vezes o mundo vai por esse caminho. Em primeiro lugar, eu posso citar algo que a gente chama aqui de escapismo. O que é o escapismo? É você tentar escapar, né, mentalmente falando, de uma determinada situação. Quantas vezes a gente tem um problema, quantas vezes a gente tem um desafio, quantas vezes a gente tem uma decisão a ser tomada e a gente fala, não, eu não vou pensar nesse problema não, tá acontecendo uma crise, tá acontecendo um problema sério, mas quer saber de uma coisa? Eu não vou pensar nisso não, eu vou pensar numa outra coisa, eu vou tentar fazer uma outra coisa, enfim, a gente tenta esquecer o problema. Mas esquecer o problema não é a solução bíblica. A Bíblia, guarde isso no seu coração, né? O Evangelho, ele é sempre realista. Ele não é escapista, ele não tenta escapar do problema. Ele encara o problema de frente, né? E muitas vezes as pessoas, elas tentam escapar do problema. Hoje em dia a gente vê o mundo, né, utilizando muitos subterfúgios, utilizando às vezes os prazeres desse mundo, utilizando às vezes a bebida, utilizando às vezes a droga, como uma maneira de escapar do problema, como uma maneira de escapar da crise, como uma maneira de trazer uma paz e uma alegria, mas que a gente sabe que essa paz e que essa alegria não é a paz de Deus, não é a alegria do Espírito Santo, não é a alegria de Deus, é algo efêmero, é algo passageiro, é algo provisório. Por quê? Porque a hora que passa o efeito daquele prazer, o prazer da comida, o prazer da bebida, ou prazeres mais, né, ilícitos, vamos falar assim, como prazeres de drogas e etc e tal, da embriaguez, até da prostituição. Quando passa isso, quando acaba, né, a embriaguez, quando acaba a balada, quando acaba o efeito da droga, acaba também aquela paz momentânea, acaba também aquela felicidade, aquela alegria passageira. Então esse é o escapismo. É você olhar uma crise como a que a gente está vivendo, olhar uma situação difícil como a gente está vivendo e falar assim, não vou pensar nisso não. Esquece isso, deixa passar. Esse é o escapismo. A outra maneira, né, que também nós temos que abordar ela negativamente, que não é assim que a gente vai resolver o problema, mas que o mundo muitas vezes nos ensina assim, é o fatalismo. O que é o fatalismo? O fatalismo, diferente do escapismo, ele fala assim, mas o que tiver que ser, será. Tipo assim, se tiver que vir uma crise terrível, então vai vir mesmo e não tem jeito de a gente fazer nada. Se tiver que ficar doente, se tiver que até morrer, não tem o que fazer. Então é o fatalismo. O fatalismo, de certa forma de vista, ele é extremamente pessimista. Por quê? Porque o fatalista pensa assim, o que tiver que ser, vai ser. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Então não vou me preocupar não, porque afinal de contas eu não posso fazer nada. Afinal de contas está fora da minha mão. Então o fatalismo, ele vai por esse lado. E também não é assim para aquele que conhece a palavra de Deus, para aquele que sabe que as coisas estão sim sob o controle de Deus, para aqueles que sabem que sim, todos os cabelos da nossa cabeça estão contados diante de Deus e que nenhuma folha sequer de uma árvore cai fora da vontade de Deus. Então esse caminho, né, o caminho do fatalismo, da gente fugir do problema falando assim, de certa forma vai acontecer mesmo, então que aconteça mesmo, e eu vou me resignar aqui e vou segurar o tranco. Também não é isso que a Bíblia ensina para que nós tenhamos um coração tranquilo. E uma última maneira que eu quero citar, eu poderia citar várias, e essa maneira, infelizmente, muitas vezes ela é até abordada
por muitos ministros cristãos, por muitos pastores, por muitas igrejas, e de uma maneira que não é bíblica, é a questão do otimismo. Tem aquele que ele não vai para o lado do escapismo, que ele não vai para o lado do fatalismo, mas ele vai para o lado do otimismo. É aquele que olha para uma situação igual a gente está vivendo agora e fala, não esquenta a cabeça não. Isso aí vai passar rapidinho, isso aí não vai ser do jeito que vocês estão pensando, não. O leão é manso, o leão não é tão feroz assim, não. E fica sossegado, vai tudo correr bem, isso e aquilo. Né? Então ele procura ter uma visão otimista da coisa. E é lógico que essa visão otimista, do ponto de vista psicológico, até ajuda. É melhor ser otimista do que talvez ser escapista ou fatalista. É melhor você... o otimismo, ele tem a sua ajuda. O otimista, ele vai ver o problema e vai falar, não, vai dar certo, isso e aquilo. E pelo menos ele tem uma motivação. Pelo menos ele não abaixa a sua cabeça diante daquilo. Então, é melhor. Porém, o otimismo, aquele que é otimista, ele vai ter um momento em que ele talvez, lá no escuro do seu quarto, lá com a cabeça no travesseiro, ele vai falar assim, mas e se isso não acontecer? E se não for do jeito que eu estou pensando? E se a crise for maior do que eu estou pensando? E se o problema eu não conseguir resolver? Então esse si também perturba o coração do otimista. O otimista, de certa forma, ele está dentro de uma casca de ovo. E aquilo é muito frágil. É muito frágil. Às vezes a gente tem abordagens otimistas e a gente pensa que a coisa vai acontecer da melhor maneira, do jeito que a gente acha que vai acontecer, e depois a gente vê que não é. Às vezes a gente pensa que aquela melhor perspectiva ocorrerá, e às vezes ela não ocorre. Então nós vemos também que o otimismo, apesar dele nos dar uma ajuda psicológica, e eu não estou aqui para condenar a psicologia nos ajuda com as nossas emoções, a psicologia nos ajuda a organizar melhor os nossos pensamentos, eu não estou aqui para condenar. Então talvez dessas 3 formas aqui que o mundo tenta abordar esse problema, que o mundo tenta conseguir esse coração tranquilo, talvez a melhor seja o otimismo. Mas resolve? Não resolve. Essa é a solução bíblica, é a solução otimista, é a solução de nós pregarmos aqui uma prosperidade, é a solução de nós pregarmos aqui que se você é filho de Deus, só vai tudo dar muito certo para você, que você não vai ter problema, que você não vai ter desafios, que você não vai ter adversidade. Não é isso que a Bíblia fala. O próprio Jesus Cristo, que está nos ensinando isso aqui, ele falou assim que no mundo nós teríamos sim aflições. Eu gostaria de ter uma vida sem problema, eu sei que você também. Mas essa vida sem problema aqui na terra, ela não ocorrerá. Só lá no céu. Essa vida sem problema, né, que a gente observe que a gente tenta perseguir isso de uma maneira insistente, né? A gente tenta ir organizando as coisas daqui, dali, e ajeitando a coisa daqui, dali, e de repente, quando parece que a coisa vai se organizar, quando parece que nós vamos entrar num período de bonança, num período que a tempestade finalmente ela vai passar. Aí o que acontece? De repente é um vírus, de repente é uma crise financeira, de repente é um problema familiar ou qualquer outro tipo de problema, e aí vem a tempestade de novo, e aí tudo se desorganiza novamente. Então a gente vê que não adianta simplesmente ter uma abordagem psicológica, uma abordagem otimista. Isso pode ajudar, mas não é a solução bíblica. Você não vai conseguir ter um coração tranquilo, você não vai conseguir ter essa paz que o Senhor Jesus falou aqui, simplesmente sendo otimista, e muito menos sendo escapista ou fatalista. Então, qual é a solução do Evangelho? Em primeiro lugar, né, é aquele segundo princípio que eu falei para vocês, é que o Evangelho ele é ousado. Por que o Evangelho é ousado? Porque ele levanta a bandeira e fala assim, olha, só eu tenho a solução.
Só eu tenho a solução. Não adianta vocês procurarem em filosofias, não adianta você procurar no mundo, não adianta você procurar nas riquezas, não adianta você procurar no otimismo, não adianta você procurar. O evangelho, ele é ousado, o verdadeiro evangelho é sempre ousado. Ele fala que ele tem a solução. Ele tem a solução para a vida humana. Ele tem a solução para o homem e, consequentemente, ele é a solução final para qualquer desafio, para qualquer crise, para qualquer problema humano. Observe que Jesus, ele não se intimida. Jesus, ele fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não fala que ele é um dos caminhos, ele fala que ele é o caminho, a verdade, a vida. E as pessoas, elas tendem a se irritar com tudo isso. Elas não gostam, né? Elas gostam de uma solução mais democrática, uma solução que talvez aborde todas as linhas de pensamento, uma solução que talvez aborde todas as religiões, mas a Bíblia não é assim. A Bíblia vai falar lá no início desse livro que esse Jesus aqui, esse Jesus, ele estava com Deus, ele era Deus, ele é a palavra. A Bíblia fala que a solução, ela é a palavra. Então, se buscarmos esse coração tranquilo, se buscarmos essa paz, observe que Jesus fala assim, olha, a minha paz eu vos dou, eu deixo-vos a minha paz, mas eu não dou para vocês como o mundo dá. É a minha paz, é a paz de Jesus Cristo, é a única paz verdadeira, é o único coração realmente tranquilo, é a única solução. Então observe esse segundo princípio, que o verdadeiro evangelho é sempre ousado. E observe que o verdadeiro evangelho, ele vai focar na onde? Na raiz da coisa, né? Ele vai focar no extermínio da doença, em resolver a doença e não somente a dor. Você já observou quando a gente está doente, quando a gente tem uma dor, que a gente fica louco com a dor? A nossa cabeça, num primeiro momento, a gente nem pensa na doença, a gente quer resolver a dor. Eu quero compartilhar rapidamente aqui uma experiência que eu tive, né, há muitos anos atrás. Eu tinha várias infecções de garganta na minha mocidade, e eram infecções terríveis, porque me dava febre de quase delirar, de quase 40 graus. Eu ficava sem poder comer, até para beber água era terrível, era muito difícil. Eu bebia água e parecia que estava cortando tudo. E eu me lembro que eu ia num médico, esse médico já faleceu há vários anos, e ele me dava antibióticos, e aquele antibiótico cortava rapidinho a infecção. Em 1-2 dias eu estava sem infecção. Só que essas infecções, elas começaram a vir com mais frequência, cada vez mais forte. E aí eu desconfiei que alguma coisa estava errada, eu desconfiei que eu tinha que parar com aqueles antibióticos. E eu procurei um outro médico, e esse outro médico falou, você vai demorar um pouco para poder sarar. Você vai demorar aí mais de 1 semana para poder sarar, mas nós vamos resolver esse problema. E foi difícil. E eu senti dor. E o meu incômodo não passou rapidinho. Mas resumindo a história para vocês, desde aquela época, já está fazendo quase 30 anos isso, eu nunca mais tive uma infecção de garganta. Então sou muito grato a Deus em primeiro lugar e àquele médico. Por quê? Porque ele focou a doença, ele não focou o sintoma. O outro estava resolvendo rapidinho, mas esse não, ele focou a doença. E o verdadeiro evangelho, irmãos, ele sempre foca a doença. E qual é a doença que muitas vezes o homem não vê? É a doença de um relacionamento incorreto diante de Deus. É a doença de um relacionamento que não está certo diante de Deus. Então, olha só, as consequências, as dores, os sofrimentos nos incomodam. Ninguém quer ficar igual a gente está ficando, isolado em casa. Ninguém quer se sentir inseguro. Ninguém quer passar por esse medo. Ninguém quer estar preocupado. Muitos perdendo a sua fonte de rendimento. Outros já perderam o emprego. Outros com familiares no hospital. Outros no hospital. Uma situação terrível. Ninguém quer. Mas imagina que se numa situação dessa se levantasse um grande líder mundial, um grande presidente da república, um chefe de estado ou alguém lá da organização
né, da Mundial de Saúde e falasse assim: gente, vamos resolver a nossa vida com Deus, vamos acertar o nosso relacionamento com Deus, vamos nos arrepender, vamos nos acertar diante de Deus. Todo mundo ia taxar esse sujeito de maluco. Falar: peraí, as pessoas estão morrendo aqui, ele está falando em relacionamento com Deus, que cara fanático, que cara doido. Mas a Bíblia fala isso, queridos. E aí eu parto para o quarto princípio aqui, para a gente poder partir para o encerramento. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele fala o seguinte: você quer ter alegria? Você quer ter alegria verdadeira? Você quer ter paz, mas você quer ter paz, não aquela paz que o mundo dá, aquela paz que passa num churrasco, aquela paz que passa numa bebida, aquela paz que passa numa viagem, aquela paz que passa num final de semana, aquela paz que passa numa conta bancária que tá gorda ali. Você quer ter paz verdadeira, você quer ter um coração tranquilo, então você não vai conseguir isso diretamente. A abordagem bíblica, eu quero te dizer, ela é uma abordagem indireta. Olha só, quando Jesus ele falou em felicidade, se você pegar o Sermão do Monte, você vai ver Jesus falando das bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. É ser feliz. E o que Jesus falou? Jesus falou assim, o seguinte: olha, vão ser felizes, vão ser bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Você quer ser feliz? Você quer ter alegria verdadeira? Então preocupe-se primeiro com a tua justiça diante de Deus. Entregue a tua vida a Jesus. Arrependa-se dos teus pecados. Acerte a sua vida com Deus. E aí então, quando você tiver essa fome e sede de justiça, aí você vai ter alegria verdadeira. Aí você vai ser um bem-aventurado, você vai ser feliz. E é o que Jesus está nos ensinando aqui. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Quando ele olha para aqueles discípulos, e hoje ele olha para o meu coração, para o teu coração que talvez esteja aflito, ele fala assim: creiam em Deus, creiam também em mim. Em outras palavras, é o Evangelho falando o seguinte: olha, esse coração tranquilo, você nunca vai conseguir buscando diretamente. Você nunca vai conseguir achando que ele é um produto de alguma coisa. Não, ele é um subproduto. E o subproduto do quê? Dessa crença aqui em Deus. O subproduto dessa relação. O que Jesus está falando é o seguinte: gente, se vocês quiserem ter esse coração tranquilo, o caminho é crer em Deus através de mim, através de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se vocês quiserem ter paz verdadeira, saibam que eu tenho paz verdadeira para vocês. Saibam que eu tenho um coração tranquilo. Saibam que vocês não precisam ficar com o coração aflito, mas desde que vocês creiam. E eu encerro, né? Não vai dar tempo de eu abordar isso aqui. Nós vamos deixar agora para os próximos capítulos, nós vamos deixar para a semana que vem. Eu encerro começando a entrar no tema. A gente está começando a entender aqui. E aqui a gente tem uma dica muito grande de Jesus aqui. Ele está falando: gente, se vocês não quiserem ter esse coração aflito, se vocês quiserem ter paz em meio da tempestade, se vocês quiserem tomar posse dessa minha promessa de que no mundo vocês vão ter aflições, mas de que eu venci o mundo e vocês também vão vencer, vocês têm que crer em Deus e crer também em mim. E o que significa esse crer em Deus? Será que significa só acreditar na existência de Deus? Eu creio que se eu sair por aí fazendo uma pesquisa, de cada 100 pessoas que eu perguntar, eu acredito que mais ou menos aí umas 90 ou mais vai falar que acredita em Deus. Mas talvez quase a totalidade dessas 90 pessoas vão estar com o coração aflito. Será que crer em Deus é simplesmente crer na existência de Deus? Tiago vai falar assim que até os demônios creem e estremecem. Então, na próxima aula, na próxima oportunidade que o Senhor nos der,
a gente vai entender na prática o que Jesus está falando aqui. A gente vai entender na prática qual é essa crença em Deus. E a dica que eu vou deixar para vocês é que essa crença passa por uma fé verdadeira.